versículo juntos. Antes do seu nascimento, quando você estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Podemos sentar, louvando a Deus. Quero agradecer ao nosso pastor Mafolo, homem de Deus, ele está aqui conosco. O mesmo, ele também é o nosso conselheiro da União das Igrejas no Mutua. Agradecer ao pastor Andrade, homem de Deus. Deus abençoe a sua família, pastor, o seu ministério. Pastor Azevedo, louvado seja o nome do Senhor. Também quero agradecer ao pastor da igreja, estou passando o nome, o pastor Joaquim. Que Deus abençoe a sua vida e o seu ministério. Também louvar e agradecer ao nosso grande homem, presidente da UJC. Deus abençoe a sua família, o trabalho que tem levado, Deus vai poder lhe abençoar. Amém? O homem pode não lhe abençoar, mas Deus tem muitas coisas para a sua vida. Glória a Deus. Queridos amados irmãos, quero louvar e saudar também a todos os jovens unidos que estão aqui conosco para poder celebrarmos esta grande vitória. O nosso tema, como fomos atribuídos, vamos falar sobre jovens escolhidos e santificados para a obra do Senhor. Amém? Amém. Repita comigo: jovem escolhido e santificado para na obra do Senhor. Glória a Deus. Queridos amados, nós acabamos de ler o texto magnífico aqui de Jeremias capítulo 1, versículo 5. E aqui pela primeira parte nós vamos ouvir acerca da sua chamada. Para você ser escolhido é porque pertenceu a um lugar. E para chegar àquele lugar é porque alguém te chamou. Amém? Amém. Então o profeta Jeremias, ele foi conhecido quando estava na barriga da sua mãe, segundo a versão da Bíblia que nós lemos. Deus vai lhe escolher, vai lhe conhecer. Deus vai criar contato, harmonia, conversa, alguns bate-papos, quando Jeremias estava dentro da sua mãe, dentro da barriga da sua mãe. Antes de ele poder nascer, já Deus tinha lhe conhecido. Antes de poder ele nascer, já Deus tinha lhe chamado. Então essa é a nossa razão da chamada. Para você chegar a este lugar, alguém te chamou. Então o profeta Jeremias, ele vai ser chamado antes de ser nascido. Uma coisa um pouco pesado. Como alguém há de chamar alguém que ainda não existe? Mas quem chama é o divino, é o Deus divino, é o Deus misericordioso, é Deus que conhece o seu pensamento, o seu amanhecer, é Deus que conhece o seu andar. Antes de você falar, o Senhor já conhece o que você quer falar. Então esse Deus mesmo, ele conhece o nosso pensamento. Esse mesmo Deus conhece antes de você existir, ele lhe conhecia. Então Jeremias foi conhecido antes de ele nascer. Eu, quando olhei o texto, comecei a me perguntar de mim mesmo: como isso foi possível? Uma pessoa que não existe, mas o Senhor já lhe conhecia ele. Então fiquei meio duvidoso nessa parte. Então o livro aqui é escrito também pelo próprio profeta Jeremias, possivelmente nos anos 585 a 580 a.C. Isto indica aqui antes do aparecimento da primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o livro já foi escrito a este ano. E falar do nome Jeremias significa Deus o Altíssimo. Deus o Altíssimo é o significado deste livro. Provavelmente ele escreve o livro de Jeremias quando ele estava no Egito ou em Judá. São lugares onde os comentaristas adotam sobretudo a sua escritura do livro. Então, quando Deus estava preparando a sua chamada, ele foi um filho chamado Ilquias, que era um dos sacerdotes
de Judá e um das tribos de Benjamim. Então Deus, quando lhe levanta nesse sentido, naquela época não havia profeta, simplesmente havia sacerdote. Sacerdote é aquele que levanta os problemas do povo para que Deus, e também o profeta é aquele que leva os recados de Deus para com o povo. Então aí havia uma diferença entre o sacerdote e o profeta. E aqui exatamente estamos falando a camada do profeta Jeremias. Não estamos a falar do sacerdote. Eu já cifrei aí que sacerdote é aquele que pega o recado do povo e entrega a Deus. E profeta é aquele que leva os recados de Deus e entrega ao povo. Então em Judá havia um dos problemas depois do reinado do rei Josias. O rei Josias na Bíblia é classificado como um único rei que reinou bem em Israel, que não tinha problemas, que tinha comunhão, que tinha intimidade com Deus. E depois da sua morte, provavelmente nos anos 685, Josias morre. E quando ele morre, então Deus tem levantado também alguns profetas. Um deles chamado Joagás, o segundo foi Joaquim e o terceiro profeta foi o profeta Zedequias. Esses três profetas reinaram mal em Judá. Por essa razão, Deus vai poder levantar o profeta Jeremias para poder estar assessorando ao lado do povo de Deus, levando os problemas do povo e entregando a Deus, e de Deus para entregando ao profeta. É assim como funcionou naquela época, na chamada do rei, do profeta Jeremias. Para dizer-te que Jeremias já reinou volta de 40 anos no seu reinado, ele passando como seu profeta. E aí Jeremias também, quando ele reinava, quando ele profetizava, não faltavam as dúvidas, não faltavam algumas circunstâncias, algumas tribulações. Em outra parte, nós falamos que Jeremias é profeta de lágrimas. Por quê? Porque ele, tudo que ele via, chorava, tirava lágrima. Eram coisas tristes. O pecado do povo, quando cometia na presença de Deus. Jeremias, como estava ligado com Deus, ele deveria chorar, deveria lamentar bastante na presença do Senhor. Então, ele é consagrado como profeta de lágrimas. Jeremias como profeta de lágrimas. Então, esses três reis não funcionaram corretamente. Então, no sentido da chamada de Jeremias, para poder estar ao lado de Deus, para poder estar levando os recados de Deus para o povo e de Deus para o povo, então foi a sua própria chamada que ele sentiu. Nesse sentido, a chamada tem diferentes maneiras. Existe uma chamada coletiva. Por exemplo, estão aqui reunidas várias igrejas. Estão aqui variadas jovens de diferentes igrejas. Essa é uma chamada coletiva. Mas o sentido que chama Deus na pessoa do profeta Jeremias foi uma chamada individual. Então preste atenção. Por que Deus te chamou? Por que Deus te chamou? Para você conhecer ao Senhor, não é que você vivia bem. Para você conhecer ao Senhor, ou por estar aqui louvando a Deus, agradando o nome do Senhor, não é que Deus lhe tirou no sentido bom. Muitas das vezes, Deus nunca tira a pessoa no lugar bom para no lugar errado. Deus tira a pessoa no lugar errado para no lugar bom. É assim como Deus funciona, meus queridos. Deus funciona desta maneira. Então, você não foi tirado no lugar bom. Você foi tirado no lugar errado. Talvez passava toda a noite sem dormir. Passava toda a noite sem comemorar-se com a sua família. E dentro da sua família, existem alguns irmãos que estão dentro da sua família, ainda que não conhecem a respeito da palavra do Senhor, mas você já conhece. Por quê? Porque você foi chamado e Deus lhe escolheu. A palavra escolher nesse contexto, biblicamente, chama-se separar. Você já foi separado com aqueles idolatras, aqueles feiticeiros, fofoqueiros, aqueles que murmuravam. Agora
Agora, na sua língua, você não tem isso. Na sua língua, simplesmente, você quando dorme, sonha só pronunciar o nome do Senhor. Pronunciar o nome do Senhor. Essa é a graça, é a nossa dependência. Porque estamos a gozar o privilégio da nossa chamada e da nossa eleição, da nossa vocação, como que Deus nos escolheu. Estamos a gozar esse privilégio. Porque quem está escolhido e santificado para a obra de Deus, meus irmãos, escutem bem. Quem está escolhido e santificado para na obra do Senhor, ele não volta atrás. Simplesmente ele caminha para frente. O caminho é para frente, irmãos. O ponteiro do relógio não volta para trás. Sempre ele caminha, rota. Nunca vão ver o ponteiro do relógio voltando para trás. Se encontrarem com essa dificuldade, é porque o próprio relógio não está bem. Precisa de acertos. Amém? Precisa de acertos, queridos irmãos. E isso indica-me que existem alguns jovens na camada da sua convivência, na sua união. Nós ouvimos aqui o Salmo 103, versículo 1. Quão é bom e suave quando os irmãos vivem em união. Existem outros irmãos que descortaram essa união. Significa não sentiram o privilégio da escolha, não sentiram a escolha, não foram escolhidos esses irmãos, só foram chamados para poder observar. E aquele que sai no meio da união, sai para fora, chamamos o fofoqueiro, porque é ele que leva a artimanha da união e começa a negociar com Satanás, com demônios lá fora, fofoqueiros, feiticeiros. Por quê? Porque ele saiu na união. Quem está santificado, ou melhor, quem está escolhido e santificado, ele não volta atrás, não sai na união. Ao contrário, ele contribui, ele abençoa, ele ora para que a igreja, a união caminhe mais. Então, existem alguns irmãos que já recuaram, porque chegaram no lugar, não aprovaram nada, encontraram todos os irmãos mergulhados no sangue de Jesus e eles não tiveram lugar, fugiram. Não é nossa preocupação, mas o Senhor tem preocupação porque chamou, estão aqui. E não podemos fugir da meta. A Bíblia nos diz claramente no Novo Testamento que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém? Glória a Deus. A maioria já foram chamados, mas poucos já são escolhidos. Quem são escolhidos? Nós que estamos a comemorar esta festa. É que somos escolhidos, mas os chamados já não estão aqui, já saíram, já viram a miséria, já viram a grandeza de Deus, não suportaram. Satanás nos tirou da união. Estão lá a ser comidos, estão lá a fofocarem, estão lá a mentirem, estão lá a fazer coisas que não agradam ao Senhor, porque só eles vieram para espreitar a chamada, não vieram para serem escolhidos e para poderem ser santificados na obra do Senhor. Então você que está aqui, diga ao seu irmão aí, diga ao seu irmão, você já foi escolhido e santificado para na obra do Senhor. Amém? Então, em poucos tempos, queridos irmãos, em Marcos capítulo 3, versículo 13, tem uma história muito complicada que vai tocar o seu coração. Prepara o seu coração, porque o que você vai receber é grande. Nesse texto, queridos irmãos, é Jesus que está a falar. Jesus vai convocar multidão. E quando convoca a multidão, ele vai escolher só 12 discípulos. Vai escolher só 12 discípulos, 12 apóstolos. E nessa convocação, nessa eleição, nessa escolha de Jesus, não passou um credencial. Não precisamos de poder marcar o testemunho. Só a Bíblia diz que ele quis, ele só quis e escolheu os 12 apóstolos. E eu, quando verifico o tamanho desses apóstolos, não eram apóstolos, não eram discípulos que já tinham aprendido a teologia bíblica. Eram discípulos que só simplesmente, outros eram pescadores, eram mentirosos, outros procuravam as mangas lá e não tinham nenhuma reputação na área religiosa. Isto simplificando que eram pecadores.
Eu vou olhar no sentido de Pedro só. Ele era um criminoso, um bandido, um ladrão, sempre andava arrumado com espadas. Mas o Senhor quis chamar para o seu ministério. Vamos olhar para o Mateus, que era leve, cobrador de impostos aos romanos. E o Senhor disse, me siga. E Mateus deixa o que pertencia aos romanos e começa a o seguir. Ele era violento, era corrupto, roubava o dinheiro do povo. Mas está ali a pertencer na união. Está ali a marcar textos bíblicos. Então é uma questão que nós podemos precisar saber aqui em relação à nossa chamada. Porque muitas das vezes nós, dentro do nosso coração, podemos nos indignar, podemos sentir que, olha, essa chamada só precisa pessoas salvas. Essa chamada só precisa pessoas retas, de boa reputação. Você está nessa consciência. Mas agora quero lhe arrancar nessa consciência. Deus não vai se importar com a sua boa reputação. Simplesmente Deus vai andar atrás com aqueles que estão contra a palavra de Deus. Se você passou numa situação difícil e hoje já está aqui, é porque o Senhor te procurou. A palavra está bem esclarecida. Jesus dizendo que não foram vocês que me procuraram, mas fui eu que vim para vocês. Louvado seja Deus. Vocês não eram nada. Estavam no lixo, estávamos num lugar que não tinha alegria, estávamos fofocando, mas o Senhor nos tirou deste lugar para poder testemunharmos a maravilhosa palavra do Senhor. Está aqui você dia e noite, andando lado para lado. Algumas pessoas falando mal de você, algumas pessoas lhe insultando, murmurando, fofocando. Mas entenda que o que você está a fazer é maior do que o povo, porque as pessoas falam. E essa escolha é certa para com Deus. Muitas das pessoas não tiveram a oportunidade de estarem aqui, porque já estão negociados. Já têm outros negócios que eles têm. Mas por causa dessa chamada, dessa escolha, dessa santificação que Deus passeou dentro do nosso meio, é a razão que você está aqui. É a razão. Então vamos louvar a Deus, porque Deus é bom para as nossas vidas. Amém? Deus é bom para as nossas vidas. Então Deus, Ele nunca vai te tirar num lugar bom para no lugar errado. Saiba dizer que se você está aqui, alimentando com a palavra de Deus, Deus fez grandes coisas no seu meio. Eu vou parar agora por causa do tempo. Só vou simplificar em relação ao 1 Samuel, quando Deus enviou o profeta para ir escolher um rei. Atualmente havia um rei que era chamado Saul. Saul reinou mal o povo de Israel. Então Deus chama o profeta Samuel e vai na casa de Jesse e disse, consagre um dos filhos de Jesse. Jesse era um sacerdote naquela época. Então haviam ali os 3 filhos. Davi estava no deserto pastoreando as ovelhas. Então estava ali o Eliabe, o Samar e o Samar estavam ali juntos naquele lugar. Mas Deus rejeitou para consagrar o Eliabe, que era mais velho de todos. Deus rejeitou para consagrar o Samar, que era o segundo mais velho de todos. E o terceiro, Deus rejeitou. E Deus perguntou ao profeta Samuel, já acabaram os seus filhos? Já acabaram os seus filhos? Ele disse, não. Já tem um que está pastoreando as ovelhas. Mande-o chamar. Na medida que Davi chegou perto do profeta, Deus falou com o profeta. É aquele que merece ser consagrado. Seja louvado. Então essa escolha não é sua. A escolha de Deus é divina, não é do homem. Muitas das vezes nós complicamos o ministério, complicamos as igrejas, complicamos os nossos pastores. Por quê? Porque isso está acontecendo. A escolha vem de Deus. E Deus vê o nosso coração. Não vê o tamanho, a dimensão, ele é grandão, ele é pequeno, mas ele vê o que gera dentro do seu coração. Amém? Amém. Então, jovem, vai avante. A união da UJC tem muita importância na sociedade. Eu creio que alguns pastores não conseguiram te descobrir. Mas eu cheguei a um tamanho onde havia um desfalecimento no lugar. Aquela igreja ficou enfraquecida.
mas através da união do JC, criaram muito calor. E as pessoas que vinham de fora, da beira, sentiram que esse jovem que estava a cantar é da mesma igreja que essa mãe orava. E agradecendo que a UJC faz uma cobertura naquele lugar que está fracassado. Por isso que o vosso trabalho não é em vão. O Senhor sabe. O Senhor conhece. Não podemos voltar atrás. Vamos caminhar para diante. Vamos reforçar a nossa direção. Temos aqui o conselheiro, o presidente da juventude. Temos aí o coordenador da UJC. A importância daqui é de nós reforçarmos mais e mais. Amém? Então, queridos irmãos, por causa do tempo, deveríamos que compartilhar mais. Sou inexperiente na palavra. Vão me perdoar algumas áreas que eu atropelei. Estão aqui meus doutores, homens de Deus estão aqui. Eu creio que depois daqui vou receber uma crítica, porque pregou assim. Mas eu louvo a Deus naquilo que Deus colocou na minha vida. Amém? Eu vou poder encerrar por uma oração. Podemos nos colocar de pé. Se puder, pode abraçar uma mão sua irmã mais perto de você. Irmão, irmã, abraça, dá uma mão. Sim, exatamente. Uma coisa muito bonita aí. Uma coisa tão bonita. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor quis para estarmos aqui. Obrigado pela essa chamada, obrigado pela escolha, obrigado pela santificação. E nesta tarde estamos em festa neste lugar. Que o Espírito Santo continua trabalhando na vida de cada um. Que o Espírito Santo continua batizando essa casa. Que a cura seja manifestada. Aquele que entrou neste lugar sem condições, que possa sair com uma possibilidade certa. Pai, nos prepare, que a nossa alegria é de continuar louvando a Deus. A nossa alegria é de continuar louvando o nome do Senhor. Pai, abençoe essa equipe, abençoe cada jovem da sua igreja, esse jovem que se dedicou para poder entregar a sua vida, deixando coisas passadas, levando o novo, revestindo o sangue do Cordeiro. Oh meu Deus, possa lhe abençoar, possa lhe consagrar. Oh Santo Deus, Deus poderoso, Deus do impossível, ajude a equipa, a diretoria desta união da UJC, que este trabalho continue avante, 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 no nome de Jesus. Pai, oramos e consagramos. Retira demônio neste lugar, retira Satanás na nossa presença, porque nós queremos caminhar com a tua luz, queremos caminhar com a sua glória. O Senhor é nosso Deus. Não permita que demônio venha espreitar essa nossa comunhão, porque essa comunhão já está abençoada desde século a século dos anos, e em alguns lugares, províncias que esta união tem sido alastrado. Senhor, abençoa essas nações, Senhor, abençoa essas províncias. Estamos ouvindo aqui em Buzi, agora está sendo instalada essa união. Oh Deus, toque o coração daquela família, daquele território, daquele lugar, daquela localidade. Oh Senhor, recebam essa palavra poderosamente na vida daquelas igrejas, e as igrejas vivem em união, porque a vida não é só aqui na terra. Temos uma esperança que estaremos saindo deste lugar, saindo dessa terra, e veremos diante ao Senhor lá na glória, lá nos ares, o lugar mais lindo, onde não há fofoca, não há mentira, não há fome, não há calúnia. Ó Senhor, nosso Deus, nos leve para lá, Senhor, nos perdoe dos nossos pecados. Muitas vezes não é a nossa exigência, não estamos a crer do pecado, mas Satanás luta para que nós caiamos. Pedimos a presença do Espírito Santo para que possa nos consolar cada dia, cada momento. No nome de Jesus eu oro e entrego esta oração na vida de cada um, na vida de cada jovem. No sangue de Jesus oramos e agradecemos. Amém.